Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos que nos acompanham no domingo pela manhã. E desde já, irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade de estarmos juntos, podendo aprender mais uma porção da poderosa Palavra do Senhor. Aleluia! Estamos na lição de número 11 da nossa revista, falando a respeito dos patriarcas, homens do qual o mundo não era digno. Iniciamos, e desde já também quero pedir aí a compreensão dos irmãos. Hoje estarei falando um pouco mais baixo devido a voz está um pouco rouca, mas espero que os irmãos consigam compreender o que nós temos aqui estudado e o que o comentarista da lição nos passou através desta lição. Então nós temos iniciado, irmãos, esse estudo sobre a vida de Jacó na lição de número 11. Damos sequência na lição de número 10 e agora nós estamos na lição de número 11, que traz por título Jacó, de enganador a homem de honra. Aleluia! A introdução da lição, ela diz assim, irmãos: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. De um lado, Isaque amava a Esaú e dava preferência para Esaú,
e Rebeca amava e dava preferência para Jacó, o filho mais novo. Então, nesse ambiente, Jacó, ele aprendeu, irmãos, a enganar para alcançar o que queria, porque foi um ambiente de favoritismo, um ambiente que não favorecia a Jacó. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou a sua vida toda, agora passou a ser enganado. E nas lutas e nas dores foi moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Aleluia! Então, nesta lição, irmãos, nós veremos que somente e tão somente um encontro pessoal com Deus pode transformar o ser humano por completo. Corpo, alma, mente, coração e espírito. Aleluia! Pode transformar o caráter. Somente Deus tem o poder para mudar caráter. De pegar um homem mau caráter e transformá-lo em um homem de honra, como Deus transformou a vida de Jacó, como Deus transformou e ainda transforma vidas de pessoas que se rendem a Ele. Aleluia! Deus pode transformar até o mais vil pecador em um homem de honra. Mas isso só acontece, meus irmãos, se este ser humano desejar lutar com todas as suas forças e permitir que Deus entre em sua vida, em seu coração, em seu caráter, e permitir ser um vaso de barro nas mãos de Deus, o grande oleiro que molda conforme a sua vontade. Aleluia! João 3, no verso 3. Jesus nos dá o grande ensinamento do novo nascimento. Ele diz assim a Nicodemos e a nós: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como diz, irmãos, no final da introdução, que nos faz novas criaturas, foi para isso que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo, ele nos dá este ensinamento em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez
novo. Aleluia. Aprendemos também, irmãos, que com essa história, o ambiente familiar, como o ambiente familiar, ele é capaz de influenciar na formação do caráter dos filhos, porque é na infância que o caráter ele é formado, é na infância que a criança é moldada. Aleluia. É através dos ensinamentos dos pais, é através da conduta dos seus pais, daquilo que ele vê dentro do seu lar. Então foi nesse ambiente, foi dentro de casa e não fora de casa, que Jacó aprendeu a enganar para alcançar o que queria. E aqui, irmãos, só recapitulando, o significado do nome Jacó significa suplantador, aquele que tira vantagem por meio da esperteza, por meio da trapaça, ou, em outras traduções, chega até a dizer que Jacó significa enganador. Aleluia. E nós sabemos como o nome influencia no caráter da pessoa no Antigo Testamento, o significado, a importância do significado do nome na vida do ser humano, na Bíblia. Aleluia. O nome, podemos dizer que é praticamente uma profecia de como aquela pessoa, aquela criança viveria até a sua velhice. Aleluia. Mas quando o ser humano recebe a Jesus, toda profecia contrária é quebrada, toda maldição lançada, ela é quebrada. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele escreve uma nova história na vida do homem, na vida da mulher, a partir do momento que tem um encontro pessoal com ele. Aleluia. Então, a palavra-chave dessa lição é honra. O que significa honra? Honra significa glória, estima, apreço pelas virtudes, pelos atos ou pelos talentos de alguém. Então, o que vem significar, irmãos? Ser uma pessoa de honra. Ser uma pessoa de honra, nós podemos dizer que é o contrário de ser uma pessoa desonesta. Ser uma pessoa de honra é, irmãos, ser uma pessoa que tem suas atitudes, que pauta as suas atitudes, que tem um cuidado com as suas atitudes, pautada pela ética, pela lealdade, pela honestidade, pela verdade e pelo respeito. É uma pessoa, meus irmãos, que valoriza mais os princípios da palavra de Deus do que qualquer vantagem que possa vir a alcançar por meios ilícitos, como através da mentira, do engano, da trapaça, ou qualquer ação que a pessoa possa praticar, que possa gerar prejuízo ao seu próximo, somente com o objetivo de alcançar vantagem. Isso se chama oportunismo.
E Jacó, antes da transformação, de ser transformado por Deus, ele era uma pessoa oportunista. Ele aproveitava todas as oportunidades para tirar vantagem. Tanto que nós vemos, irmãos, que ele enganou, e aqui nós também podemos pontuar que não foi sozinho. A sua mãe bolou o plano para enganar o seu pai. Então Jacó, com a sua mãe, enganou o seu próprio pai e também o seu irmão. Então nós vemos, irmãos, como Jacó, ele foi desonesto. E hoje, nos nossos dias, também existem pessoas, irmãos, que são desonestas, que praticam a mentira, achando que está tirando vantagem em algum ponto, que está levando vantagem, e às vezes pode mesmo até estar levando vantagem. Mas não é lícito ao crente levar vantagem por meio da mentira, por meio do engano, por meio da trapaça. Não, irmãos. Eu já ouvi, irmãos, algumas pessoas dizerem assim: o mundo é dos espertos, que é a frase popular. E eu digo para os irmãos, nessa frase já mostra que isso não é para crente, porque o mundo é dos espertos e o crente não é do mundo. Aleluia. Outra frase que eu já ouvi, irmãos, algumas pessoas dizerem: tem que ser malandro, no intuito de dizer que tem que ser mais esperto que o outro. Eu digo para os irmãos, tem que ser malandro quem é do mundo. O crente, irmãos, tem que ser crente. Porque quando a pessoa era do mundo, poderia viver dessa forma. Mas quando se converte de verdade, que tem um encontro de verdade com Jesus, Deus muda o caráter. Então não é certo, irmãos. Amém? Então nós vamos aprender por meio da vida de Jacó que não podemos ser oportunistas. Temos que aproveitar sim as oportunidades, mas dentro da verdade, dentro do que é lícito, dentro do que não prejudica ou causa prejuízo a alguém, sendo irmão da nossa fé ou não. Independente. E o apóstolo Paulo, ele nos fala, irmãos, que quando a pessoa se converte, em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Nisso pensais. Aleluia. Então, não devemos pensar em coisas que é contrário à verdade, à honestidade ou praticar, que não é pautado pela ética da palavra de Deus, irmãos. O primeiro tópico, irmãos, vamos entrar na história da formação da família de Jacó. Então, Jacó, aqui no primeiro subtópico, diz que Jacó ele teve um encontro especial. Como? Jacó, ele encontrou Raquel, que se tornou a sua esposa amada, o amor da sua vida, como diz o comentarista. Como foi
que Jacó encontrou Raquel, irmãos? Quais foram as circunstâncias? Tudo o que aconteceu na vida de Jacó foi permissão de Deus e também direção de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28, a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós vemos que Deus preparou esse encontro de Jacó com Raquel. Como? Irmãos, Jacó estava fugindo da sua casa. Jacó saiu em direção à terra do seu tio Labão, da onde veio sua mãe Rebeca. Jacó ele não sabia o que o esperava, o que o aguardava lá. Mas quando ele chega nas proximidades, ele chega em um poço. E ali naquele poço, a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Raquel, justamente Raquel, filha de Labão, era pastora e estava com um dos rebanhos do seu pai. Estava com o rebanho do seu pai, Labão. Ela cuidava do rebanho. Olha que interessante. Ela estava trabalhando. Quando Jacó a conheceu, porque ela estava levando, ela tentava dar água para o rebanho do seu pai. Então nós conhecemos a história. Nesse momento Jacó, ele vê Raquel, e alguns dizem que foi amor à primeira vista. Porém, nesse momento Jacó não tem herança, Jacó ele não tem dinheiro, ele não tem bens materiais, e naquele tempo era necessário dar ao pai da noiva um dote antes do casamento. Então veja a situação de Jacó quando ele chega até o seu tio. Então Jacó, que antes era o mais esperto e tirava vantagem, ele conhece o seu tio Labão, que é mais esperto que ele. Olha só, irmãos. E Labão tira vantagem de Jacó por meio do engano. Nós conhecemos a história. Ele faz um acordo com Jacó, faz um acordo com Labão, que trabalharia 7 anos sem salário para casar com Raquel. E no dia da noite de núpcias, Labão coloca Léia ao invés de Raquel, e nós conhecemos a história. Jacó acorda e diz: por que me enganou? No subtópico 2, o enganador é enganado. Então, não aconteceu nada, irmãos, a não ser a lei da semeadura, que se encontra em Gálatas capítulo 6, no verso 7, onde diz assim: não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que pratica a mentira e o engano, que foi o que Jacó semeou, ele pode ser perdoado por Deus, se ele se arrepender e pedir perdão a Deus. Porém, Deus vai discipliná-lo com a colheita daquilo que ele plantou. Foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Ele enganou seu pai e seu irmão, mas Deus colocou alguém que foi mais astuto que ele e também o enganou, seu tio Labão. Então, Labão, ele era tão enganador, vamos dizer assim, tão astuto,
que ele não teve escrúpulo de usar a sua própria filha, Leia, para enganar a Jacó e para tirar vantagem, porque Jacó, o trabalho de Jacó para Labão, irmãos, foi muito lucrativo, deu muita vantagem para Labão. Mas nós vemos que Jacó também, e ali, nessa disciplina, nessa lei da semeadura, foi Deus trabalhando na vida de Jacó e ensinando a Jacó como é o sofrimento de alguém que é enganado. Jacó trabalhou 7 anos e foi enganado e teve que trabalhar mais 7 anos, porque Jacó não desistiu do amor da sua vida. Jacó trabalhou 14 anos, irmãos, e foi enganado por Labão. Subtópico 3, muitos filhos. Esse subtópico ele vem nos dizer, irmãos, e aqui o comentarista da lição ele ressalta, a poligamia era uma prática comum naquele tempo do Antigo Testamento, mas nunca foi da vontade de Deus a poligamia. Nós vemos as consequências desastrosas na vida de Abraão, como nós já estudamos. E nós vemos também aqui, depois, as consequências dentro da família de Jacó, por conta da poligamia, que são o homem casado com mais de uma mulher. Na Nova Aliança, o casamento monogâmico, hétero, que é entre um homem e uma mulher, na Nova Aliança é a única forma legítima de casamento reconhecido e aprovado por Deus. Então, essa poligamia, irmãos, ela trouxe consequências terríveis para as famílias do Antigo Testamento, e em especial no que nós estamos estudando, para a família de Jacó. Nós vemos na família de Davi o que ele colheu, irmãos, tanto sofrimento com seus filhos. Nós vemos como Jacó. Nós vemos também na vida de Salomão, o homem mais sábio que existiu, irmãos, pisou na terra, no final terminou os seus dias, no final da sua vida terminou os seus dias, praticamente afastado dos caminhos do Senhor. Olha as consequências, tudo por causa da poligamia, de vários casamentos. Olha as consequências. Porém, pela misericórdia de Deus, irmãos, mesmo assim Deus tem um plano e realiza e cumpre as suas promessas, mesmo apesar das falhas dos teus servos. O que Deus fez aqui, irmãos, na vida de Jacó? Deus lhe deu muitos filhos, Deus abençoou a sua semente. Deus cumpriu a sua promessa, a promessa que Deus havia feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque, onde a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Então, aqui nos conta a formação do povo de Israel. Então, quando Jacó ele sai da casa do seu pai, Jacó ele tinha 77 anos. Ele permaneceu na casa do seu tio Labão por 20 anos. E esses 20 anos serviu como propósito para Deus
para formar a família de Jacó. Foi lá que Jacó formou sua família e gerou as 12 tribos de Israel, através de seus 12 filhos. Em Jacó, vemos o propósito de Deus na formação do seu povo, de um povo exclusivo e peculiar. Vemos que, até mesmo por meio da disciplina, como eu já disse, Deus ele cumpre os seus propósitos, irmãos. Aleluia. Partimos para o tópico 2, onde diz assim que Jacó ele deseja retornar à sua terra. Então vejamos, irmãos, Jacó ele almeja retornar para a sua terra. Mas isso, irmãos, nós vemos em Gênesis 28, no verso 21, que no encontro, o primeiro encontro que Deus teve com Jacó, na noite em que Jacó parou para descansar quando ele estava fugindo, Jacó ele diz ao Senhor: e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Porque o desejo de Jacó, desde quando ele fugiu, o seu desejo era retornar para a casa do seu pai. Mas se passaram 20 anos, olha o preço que Jacó pagou. 20 anos desejando voltar para a sua terra natal. E esse também foi um dos preços que ele pagou por enganar o seu pai e o seu irmão. Qual? Viver longe da família, viver longe dos seus amigos e de não ter a oportunidade de abraçar a sua mãe novamente, porque quando ele retorna, quando ele se encontra com Esaú, ele é informado por Esaú que sua mãe já havia falecido. Olha, irmãos, as consequências. As consequências do seu erro e a lei da semeadura na vida do homem. Então o desejo de Jacó era retornar, mas ele ficou preso nas mãos de Labão, porque o seu trabalho para Labão era muito lucrativo. Segundo subtópico, o acordo entre Labão e Jacó. Então Jacó, ele precisava, irmãos, voltar. O seu desejo ele foi aumentando numa proporção que ele já não suportava mais ficar ali. E Deus foi abençoando Jacó. E Labão reconheceu que o Senhor o estava abençoando a sua vida, a sua casa, por amor de Jacó, porque Jacó estava ali. Por isso Labão não permitia que Jacó voltasse. Labão ele fazia de todas as formas para prender Jacó ali. E aí ele fez mais um acordo. Nós conhecemos a história ali dos cordeiros, todos os cordeiros morenos, o que seria malhado e salpicado entre as capas seriam de Jacó. E Jacó fez ali, porque Jacó era muito inteligente, fez uma forma com que ele, e não Labão, Jacó fosse abençoado. Deus manda Jacó retornar. Então Jacó ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Quando a pessoa ela é muito abençoada nas mãos de Deus, irmão, gera inveja. E muitas pessoas se levantam contra essa pessoa. Foi o que aconteceu ali na vida de Jacó. Então o ambiente ele já não era favorável. O ambiente na casa do seu tio se tornou contrário.
Mas tudo isso, irmãos, é trabalhar de Deus, para que Jacó não suportasse mais ficar ali, porque também era a vontade de Deus que Jacó voltasse. E ali, o Senhor falou a Jacó em Gênesis 31, verso 3: torna a tua terra, a terra dos seus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus, ele promete, aleluia, que será com Jacó para livrá-lo do seu irmão e de tudo que se levantar contra ele. Então, Jacó, ele foge do seu tio e vai em direção à sua terra para se encontrar com Esaú. Mesmo com medo, porque quando ele foge, nós conhecemos a história, já foi nos ensinado nas lições passadas, que Esaú prometeu que assim que Isaac morresse, ele ia matar Jacó. Então, mesmo assim, Jacó ele volta porque ele está arrependido agora, com o coração arrependido. E ele volta para a sua terra. Tópico 3, irmãos, Jacó no val de Jaboque. Então a angústia e o medo de Jacó. Jacó estava com muita angústia e com muito medo, mas, além do seu desejo, foi Deus quem mandou ele voltar. Então, diante da palavra de Deus, irmãos, este episódio nos ensina que se Deus mandou, vai. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou fazer, faz. Porque Deus é contigo. Deus é comigo. E vai dar tudo certo, irmãos. Assim como deu na vida de Jacó. Jacó teve medo e ficou angustiado. Porque Jacó, irmãos, ele ainda não tinha aprendido realmente, aleluia, a depender totalmente de Deus. Jacó ele ainda dependia da sua estratégia humana, Jacó ele ainda dependia da sua astúcia, da sua inteligência. Então ele faz uma estratégia e envia presentes a Esaú. Mas quando ele envia presentes a Esaú, Esaú vem ao seu encontro com 400 homens fortes. Essa é a notícia que chega para Jacó. Então no pensamento de Jacó, Jacó teme e fala em seu coração: Esaú vem para me matar e para matar toda a minha família, todos que estão comigo. Então Jacó ele temeu. Mas essa circunstância de medo, de adversidade, leva o ser humano, irmãos, a buscar a Deus, a buscar o socorro de Deus, a buscar a presença de Deus e a direção de Deus, e a depender totalmente de Deus. Como diz o salmista no Salmo 101, verso 1 e 2, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Porque nesse momento só o Senhor podia livrar Jacó das mãos de Esaú. Só o Senhor podia entrar no coração de Esaú e quebrantar o coração de Esaú e tirar aquela amargura, aquele ressentimento, e tirar a maldade de Esaú, o sentimento de maldade contra Jacó, de praticar a maldade. E foi isso que Deus fez, irmãos. Aleluia. Quando Jacó ele busca a Deus. Enquanto Jacó está buscando a Deus, Deus vai lá no coração de Esaú e trabalha no coração de Esaú. Olha que maravilha, irmãos. As coisas que Deus, só Deus, é capaz de fazer. Então, cabe ao homem, irmãos. Aqui fala que Jacó ele teve uma estratégia. Ele dividiu as suas esposas, seus filhos em 2 grupos. Que foi um para cada lado. E ele fica sozinho no val de Jaboque para buscar a Deus. Porque pensando a estratégia humana, se Esaú vem contra um dos meus grupos, da minha família, outro grupo escapa.
E aqui nos ensina a responsabilidade que cabe ao homem, que é o sacerdote da casa, o cabeça da casa, irmãos, de proteger e cuidar da segurança da sua esposa e dos seus filhos. É o homem, não é a mulher. Como que ele vai proteger, irmãos? Principalmente através das orações e jejum, pedindo para que Deus os livre de todo o mal. Subtópico 2, Jacó ficou só e lutou com Deus. Então, irmãos, Jacó, ele tinha aprendido no capítulo 28 de Gênesis, o primeiro encontro que ele teve com Deus, que é preciso o homem ficar sozinho para ter um encontro real com Deus. Então, quando ele fica sozinho, ele dá oportunidade para Deus, aleluia. Lá em Mateus 6, no verso 6, se não me falha a memória, diz assim: quando for orar, fecha a porta e sozinho no seu quarto, no secreto, ora a Deus no secreto e Deus o recompensará. Então, quando Jacó ele fica só para orar, certamente, aqui o comentarista da lição ele diz, para orar a Deus e buscar o seu socorro, então dá oportunidade para ter um encontro com Deus. Jesus ele fazia isso frequentemente, irmãos. Jesus ele se retirava para orar, ele ia para o monte, e muitas vezes ele até dizia para os discípulos, fique aqui, que eu vou um pouquinho mais além, para ter um momento a sós com Deus. E ali nós conhecemos a história, irmãos. Jacó, ele lutou, ele teve a experiência de experimentar a teofania, que é a aparição de Deus em forma de anjo no Antigo Testamento. E quando é interessante que eu aprendi, irmãos, nessa lição, que quando ele se encontra com esse anjo, ele não entende a princípio que é um anjo. Ele imagina até que é um espia de Esaú, que veio na frente para ver com quantas pessoas Jacó estava. Então Jacó ele agarra este homem e começa uma luta corporal, mas na verdade é um anjo. Quando ele vê que ele não tem condições de imobilizar este anjo, e mesmo assim ele fica, irmãos, agarrado com esse anjo. Então nos mostra a perseverança, a insistência, como aquela viúva em Lucas 18, verso 4, que pede para o juiz julgar a sua causa, e no final o juiz julga a sua causa. Aleluia. E ali ele diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ali nós conhecemos a história no subtópico 3, Jacó ele é transformado. Então quando ele tem esse encontro real com Deus, Deus através dessa teofania, Deus ele muda o nome de Jacó, enganador, para Israel, que significa luta com Deus, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou de forma honesta, lutou de forma justa, mas ele não podia prevalecer. Então, Deus ele toca na sua coxa, ele muda o nome de Jacó e toca na sua coxa e desloca o seu quadril. E a Bíblia nos fala que a partir daquele momento, o seu caráter é mudado. E ele tem um sinal físico. Deus, ele sempre deixa um sinal, uma marca na vida do ser humano. Para toda vez que o ser humano olhar para aquele sinal, ele olha e lembra do encontro que Deus teve com ele, da transformação que Deus realizou na sua vida. Aleluia. Ali transforma o coração de Jacó. Aleluia. E Jacó ele sai, irmãos, mancando. Ele não tem mais condição nem de correr. Se fosse o caso de Esaú vir atrás dele,
Então Jacó, ele aprende, irmãos, a ser totalmente dependente de Deus. Aleluia! E nós conhecemos a história, irmãos. Deus abençoou Jacó, que quando ele se encontra com seu irmão, o seu irmão já havia perdoado ele de todo o coração. Aleluia! E só fez o bem para Jacó. E Jacó passou a não ser mais, irmãos, enganador, a não depender mais da sua força humana e do seu braço humano, mas passou a ser totalmente dependente de Deus. Aleluia! Efésios capítulo 4, no verso 17, irmãos, para nós finalizarmos, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ainda no capítulo 4, verso 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Verso 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Aleluia! É como Jesus falou para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Deus transforma a vida. Se a pessoa não tem, irmãos, a vida transformada, é porque ainda precisa ter um encontro real com Jesus. Ainda precisa ter a verdadeira experiência da conversão que só Jesus pode operar na vida do ser humano, irmãos. E assim, irmãos, nós finalizamos mais esta aula. Gratos a Deus por todos os seus ensinamentos. E eu agradeço a todos os irmãos que nos acompanharam, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa. Como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas, participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta.
a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.